Saravá, meus irmãos umbandistas, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ricardo Polato, sou dirigente espiritual da Tenda Umbandista Caboclo Urucutum e Pai Zacarias, localizado no Rio de Janeiro, no bairro do Engenho de Dentro. As nossas sessões ocorrem todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, e no primeiro e terceiro domingo do mês, às 15 horas. Como você ouviu o chamado da Umbanda? Você pensa que eu nasci na Umbanda? Está enganado. Eu vim de uma família católica pelo lado materno e de umbandista e candomblessista pelo lado paterno. Mas a minha infância inteira eu fiz catecismo, ia à missa aos domingos e não acreditava em nada. Minha tia tinha um barracão de candomblé no quintal da minha avó paterna, mas eu nunca entrava, não tinha curiosidade e nem tenho muitas lembranças. Eu cresci no meio católico e sem acreditar em manifestações de espíritos. Depois de anos, acabei trabalhando com um amigo que era da Tenda Espírita Mirim e que me convidou para ir lá conhecer. Eu nunca tinha ido, não tinha ideia do que eu iria encontrar no terreiro. Chegando lá, foi como eu estivesse voltando para a casa dos meus pais. Tudo era lindo e me encantava. Eu chorava muito de felicidade por estar ali. A Umbanda, ela me chamava. Eu achava a peça do quebra-cabeça que faltava na minha vida. Eu fiquei lá por anos e me tornei morubixaba, que é sacerdote, comandante-chefe de terreiro. Eu falo isso, meus irmãos, rapidamente, para mostrar que vários médios começaram assim. Poucos nasceram dentro do berço da Umbanda. E cada um teve a sua conexão, o que lhe fez despertar para a religião. Quem nunca ouviu? Uns vieram pela dor e outros vieram pelo amor. Eu quero começar um estudo com vocês básico sobre a teologia de Umbanda. Muitas pessoas dizem ser umbandistas, mas não conhecem a religião que frequentam. Claro que um estudo teológico é muito longo para ser mostrado totalmente aqui no canal, mas podemos dar uma visão básica sobre a teologia de Umbanda. E o que é teologia? Teologia nada mais é do que o estudo da religião, ou o estudo de Deus e suas divindades. Antigamente, bem no início, nas primeiras décadas da Umbanda, não existia uma forte corrente para o estudo da religião. A maioria dos médios dizia que deixava tudo para a entidade resolver. Mas quando você entende o que a sua entidade está fazendo, tudo flui mais fácil. E uma Umbanda fundamentada, ela é bem melhor do que uma fé cega. Não sou o dono da verdade e sei de várias vertentes de estudo da Umbanda. Irei falar aqui sobre o que eu sigo dentro do meu terreiro. E muitas pessoas abandonaram a Umbanda por não terem respostas de bons médios que não sabiam explicar ou expor a sua religião. Eu não vou falar sobre a história da Umbanda, mas vou fazer um breve resumo da sua fundação. A Umbanda, ela é uma religião brasileira, fundada em 15 de novembro de 1908 pelo senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, através da manifestação mediúnica do Zélio Fernandino de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes, ele foi levado à Federação Espírita de Niterói, pois passava por problemas de saúde e mediúnicos. Chegando lá, Zélio foi convidado para sentar à mesa e, contrariando as normas do local, o Zélio levantou-se e disse: "Aqui falta uma flor." Aí ele foi até o jardim, apanhou uma rosa branca e colocou no centro da mesa de trabalho. Iniciou-se então uma estranha confusão no local. O Zélio incorporou um espírito e, simultaneamente, diversos médios presentes manifestaram espíritos de índios e de escravos. Aí, advertido pelo dirigente, a entidade incorporada em Zélio perguntou: por que repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir as suas mensagens? Seria por causa das suas origens sociais e de cor? Aí um vidente viu a luz que o espírito irradiava e perguntou: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação desses espíritos, que pelo grau de cultura que tiveram encarnados, são claramente atrasados? Por que fala desse modo, se estou vendo que me dirijo, nesse momento, a um jesuíta
e a sua veste branca reflete uma aura de luz. Qual o seu nome, meu irmão? Ele respondeu: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa desse aparelho para dar início a um culto que esses pretos e índios poderão dar as suas mensagens e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. O vidente questionou: julga o irmão que alguém irá assistir o seu culto? Ao Caboclo das Sete Encruzilhadas respondeu então: cada colina atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. No dia seguinte, na rua Floriano Peixoto, número 30, no distrito de Neves, em São Gonçalo, estavam presentes os membros da Federação Espíritas, parentes e amigos do Zélio, da família e uma multidão de desconhecidos. Separei algumas máximas da Umbanda, deixadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas para nós. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Com quem sabem mais, aprenderemos, e os que souberem menos, ensinaremos. A nenhum renegaremos. A Umbanda será a religião dos excluídos. Podemos ver que toda a minoria está dentro da Umbanda. Os caboclos, os escravos, crianças, ciganos, baianos, exus, etc. Então, a Umbanda é uma religião. A palavra religião vem do latim religare, que tem o sentido de religar a Deus. Como o Brasil é um país de misturas, nada mais justo que uma religião genuinamente brasileira ter influência do espiritismo, catolicismo e do candomblé. Podemos dizer que dentro do ritual da Umbanda e da sua ritualística temos a influência afro na presença dos orixás, no toque dos atabaques e em algumas palavras que vêm da língua iorubá. Temos também a influência do espiritismo de forma doutrinária e de estudo. E a Umbanda ela dá liberdade aos espíritos de manipularem elementos como pembas, bebidas, ervas, velas, incensos e espaços mágicos através de seus pontos riscados e etc. O sincretismo fez parte da Umbanda e ainda faz. Podemos citar vários terreiros de Umbanda que possuem imagens de santos católicos sincretizados com orixás, como Jesus sincretizado com Oxalá, São Jorge com Ogum, Santa Bárbara com Iansã e por aí vai. É claro que aí temos uma grande influência da época da escravatura, que os escravos eram proibidos de cultuar os seus orixás e no sincretismo acharam uma maneira de continuar a sua religião, mesmo que fosse de uma maneira velada. Mas a Umbanda é totalmente diferente do candomblé, do espiritismo de Kardec e do catolicismo. Influência não quer dizer que seja igual, tá? O Brasil é um país católico e o sincretismo foi uma forma encontrada pela espiritualidade de fazer com que a Umbanda fosse aceita e popularizada mais rapidamente. Mas saiba que a Umbanda é monoteísta, ela admite a existência de um Deus único. Mesmo que no terreiro Deus é chamado também de Tupã, Zambi, Olorum, Olodumare, tudo quer dizer Deus. Então, o que são os orixás? Os orixás são as manifestações e individualizações divinas de Deus. São as qualidades de Deus. Por isso existem tantos orixás, porque Deus tem qualidades infinitas. Bem, meus irmãos, chegamos ao final dessa primeira aula e eu quero fazer um agradecimento especial ao meu irmão e filho da casa, José Marcelo. Meu irmão, se não fosse por você, esse projeto não teria acontecido. Obrigado mesmo, de coração. Nas descrições do vídeo abaixo, temos o link para conhecer a nossa tenda. Axé e que meu Pai Ogum abençoe a todos. Até a próxima e Saravá Umbanda!